passado pelas formalidades, vamos começar a conversa com o Luiz Paulo. Luiz Paulo, você está num meio muito difícil. O Luiz Paulo ele é formado em jornalista pela Unesp, né? Quando você se formou em jornalismo, eu estava formando no terceiro colegial, Luiz Paulo. Olha. O ano aqui tá a mesma coisa. E depois fez, né, FAAP, foi na faculdade de Playboy. Sim, foi antes essa. É? Essa foi antes. Essa eu me formei em 98. E era mesmo, só que eu era do curso dos loucos, né? Os Playboy ficavam de um canto e a gente ficava junto com o pessoal de artes, de cinema e a rádio e televisão ficava lá num outro cantinho, no outro prédio. Todo mundo com cabelo colorido, essas coisas. Era bem diferente. O meu patrão, atual patrão não, né? Cliente, fez economia na FAAP. Ele já era da parte chique. E ele trouxe o Bush do Brasil para dar uma palestra para economia. Lá mesmo, lá no teatro da FAAP? Os pais deles eram se amigos. Conhecia. Essa vida de bolhas da alta sociedade. Sim. Mas, Paulo, o que é cultura? Olha, cultura, como eu te disse na conversa preliminar, eu tenho até uma definição bonita aqui no meu último livro, mas na verdade eu prefiro falar, né? Cultura é tudo aquilo que nos identifica com algum lugar, né? Certo. Então é um aglomerado de coisas que que gera o pertencimento de um grupinho, pode ser um grupinho pequeno, um grupinho muito grande, a algum lugar. Então a cultura é muito vasta a definição, porque ela tem a ver com a música, com o jeito que as pessoas se vestem, com o jeito que o cabelo é arrumado, com o jeito que as pessoas falam, né, com a língua. E não necessariamente é uma coisa boa, então, né? Pode ter culturas ruins. É discutível isso, assim, né? Porque o pessoal fala cultura do estupro, por exemplo. Mas aí não entra numa definição antropológica, eu acho, da cultura, né? Entendi. Eu acredito que a cultura é aquilo que faz florescer um grupo de pessoas em algum lugar. Então pode ser uma cidadezinha. Eu sei que tem um lugarejo ali perto de Piratininga que chama Brasília Paulista, que tem sua cultura própria. Por quê? Porque eles estão isolados ali. E o isolamento geográfico leva ao florescimento sempre de uma cultura. E não só ele, né? Também a troca de informações, né? Quando um grupo se une com o outro, também leva a um florescimento cultural, né? Então você pode falar da cultura brasileira ou você pode falar da cultura de Bauru, que é diferente da cultura brasileira total. Sim, né? Com certeza. Né? Existe uma cultura bauruense, existe uma cultura de Araraquara. Araraquara tem muitas coisas diferentes de Bauru. Eu vou sempre para lá e eu percebo isso. Né? Então, dependendo do foco da análise que a gente tem na hora que a gente está pensando em cultura, ela pode ser muito parecido, tem muitas coisas que nos deixam parecidos ao araraquarense, mas tem muitas coisas que nos distinguem. Tu é bauruense? Sou nascido aqui, sou da Gema, gosto daqui. Gosta daqui. Gosto, Igual o professor Sino, ele também, ele ama Bauru, né? Foi meu professor. Foi seu professor? Sim. Esteve aqui. A cultura bauruense, isso daí é engraçado. Nós estamos muito longe das capitais, né? Que comandam a cultura, os trejeitos do país, o que acham da gente, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de sair do Brasil, eles acham uma coisa da gente que a gente nem é. Porque é um estereótipo lá da Lapa, do Rio de Janeiro, eles acham que tudo isso é o Brasil inteiro assim. Qual é a cultura do bauruense? O que é o bauruense? Difícil, né? A cultura do bauruense... ela tem muitas coisas parecidas com a cultura brasileira em geral, certo. Mas o bauruense é um cara meio que um cowboy roqueiro, eu acho.